Você já tentou fugir do que Deus mandou você fazer? Pois eu fugi. E quase perdi tudo. O que eu vivi no ventre daquele peixe e o que aprendi diante da misericórdia divina mudou minha alma para sempre. Ouça minha história. Ides, por que ninguém consegue fugir do chamado de Deus sem enfrentar as ondas da própria consciência? Foi ali, em meio ao silêncio da minha alma, que ouvi a voz do Senhor me chamando para algo maior. Mas em vez de obedecer, eu fugi. Sou Jonas, filho de Amitai, um profeta em Israel conhecido entre o meu povo pela palavra que o Senhor colocava em minha boca. Vivi em tempos difíceis, em que a maldade crescia nas cidades como erva daninha. Foi nesse contexto que recebi uma ordem direta do Altíssimo menos clara, como o som de muitas águas. O Senhor me disse: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. Nínive, a capital da Assíria, um povo cruel, inimigo de Israel. Ouvir aquilo me gelou a espinha. Por que o Deus de Israel desejava enviar uma mensagem de arrependimento para aqueles bárbaros? Eles não mereciam misericórdia. Não consegui aceitar. A verdade é que meu coração se encheu de orgulho e de medo. Então decidi fugir. Ao invés de obedecer e seguir para o oriente rumo a Nínive, desci até Jope, no litoral, e encontrei um navio que ia para Tarsis, o extremo oposto, no ocidente, um lugar tão longe quanto possível da presença do Senhor, ou assim eu pensava. Paguei a passagem, entrei no porão do navio e me escondi ali esperando que o Senhor me esquecesse. Mas quem pode escapar do Deus dos céus, que fez o mar e a terra? Logo uma tempestade terrível caiu sobre o mar. Os marinheiros, homens experientes, ficaram aterrorizados. O navio quase se despedaçava. Cada um clamava a seu Deus, e lançavam ao mar as cargas para aliviar o peso. E onde eu estava, dormindo no fundo do navio, como se pudesse fugir da minha consciência. O mestre do navio me encontrou e disse: que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Mas eu sabia, aquele vendaval não era apenas um fenômeno natural, era a mão de Deus sobre mim. Os marinheiros decidiram lançar sortes para saber por causa de quem aquele mal havia caído sobre eles. E a sorte caiu sobre mim. Eles me interrogaram: dize-nos, agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? Eiu responde: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do Sil, que fez o mar e a terra seca. Ficaram ainda mais atemorizados. Disseram: por que fizeste isso? A tempestade aumentava. Eu disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se acalmará. Eles ainda tentaram remar até a terra, mas era inútil. Então clamaram ao Senhor e me lançaram ao mar, e o mar se acalmou. Fui engolido por um grande peixe preparado pelo Senhor, ali, no ventre do peixe. Finalmente compreendi. Não se foge da vocação sem consequências. 3 dias e 3 noites. Esse foi o tempo que passei nas entranhas daquele grande peixe. Não havia luz, nem som, nem chão firme. Era como estar entre a vida e a morte. A cada instante, eu me perguntava se ainda respirava ou se já havia sido lançado nas profundezas do Sheol. Mas ali, no meio do nada, aprendi a orar de novo. Do fundo do abismo, da prisão mais insuportável que se pode imaginar, clamei ao Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Eu senti as águas me cercarem até a alma, as algas se enrolarem a minha cabeça, e meu coração afundar como uma pedra. Parecia que tudo havia acabado. Mas algo em mim se recusava a desistir. Algo dentro de mim ainda sabia que o Deus a quem sirvo é misericordioso. Clamei com todas as minhas forças. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a Ti a minha oração, no Teu santo templo. E foi então que a salvação surgiu, não por mérito meu, mas pela bondade dEle. O Senhor ordenou ao peixe, e ele me vomitou em terra firme. Coberto de vergonha, é verdade, menos, mas vivo. E agora eu sabia. Não importa onde você esteja, o Senhor alcança. Pela segunda vez, ouvi a voz do Senhor. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Desta vez, não hesitei. Parti para Nínive. Era uma cidade grande diante de Deus, tão vasta que levava 3 dias para atravessá-la. Entrei caminhando um dia inteiro e preguei exatamente o que o Senhor mandou. Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E algo extraordinário aconteceu. O povo me ouviu, todos pararam, todos temeram. Não zombaram de mim, nem me perseguiram. Ao contrário, creram em Deus, proclamaram um jejum e se vestiram de pano de saco, desde maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou as vestes reais,
cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza, e publicou um decreto. Nenhum homem, nem animal prove coisa alguma, mas todos clamarão fortemente a Deus e se converterão da violência. O Senhor viu tudo isso e se compadeceu, e não destruiu a cidade. Sua misericórdia mais uma vez venceu o juízo, mas em vez de alegria, eu senti raiva. Sim, é vergonhoso dizer isso. Eu, Jonas, profeta de Deus, fiquei profundamente desgostoso, porque minha vaidade e meu orgulho ainda falavam alto. Murmurei contra o próprio Deus que me salvou, Senhor. Não era isso o que eu dizia estando ainda na minha terra? Por isso me apressei a fugir para Tarsis, porque sabe a que és Deus piedoso, misericordioso, tardio merate e grande em benignidade, e que te arrependes do mal, e pedi para morrer. Agora, Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Foi quando ouvi a voz dele como um pai que tenta ensinar o filho. É razoável essa tua ira, Jonas? Mas eu não quis responder. Sei deste, e fui me sentar ao oriente dela. Fiz uma cabana e esperei para ver o que aconteceria. Ainda tinha esperança de que Deus mudasse de ideia e destruísse Nínive. Meu coração estava endurecido. E ali, sob o sol escaldante, Deus voltou a me ensinar. O Senhor fez crescer uma planta sobre mim. Ela me deu sombra e alívio. Fiquei imensamente alegre por causa daquela planta. Mas ao amanhecer, Deus mandou um verme que a feriu, e ela secou. O sol bateu forte sobre minha cabeça, e desfalequeu a minha alma. De novo desejei morrer. Então Deus me disse: é razoável essa tua ira por causa da planta? E eu disse: é razoável sim. E us2 ira até a morte. E o Senhor respondeu: tiveste compaixão da planta que não trabalhastes nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Ali, em silêncio, percebi que minha jornada não foi apenas para salvar uma cidade. Foi para quebrar meu próprio coração. Deus não queria apenas corrigir Nínive, Ele queria corrigir a mim. Ele me mostrou que sua graça é maior do que meu orgulho, que sua compaixão alcança tanto o perverso quanto o profeta teimoso, e que seu amor é sempre maior do que qualquer julgamento humano. Essa é minha história. Jonas, o profeta que fugiu, que foi corrigido por uma tempestade, por um peixe e por uma planta, e que aprendeu no fim que Deus não desiste nem de quem erra, nem de quem prega. Se essa história falou com você, escreva aqui nos comentários. Eu não quero fugir do que Deus tem para mim. E se você acredita que a misericórdia de Deus ainda alcança quem erra, se inscreva no canal. Mais histórias reais e transformadoras como a minha, contadas com alma e verdade.